Salmo 84, nós vamos ler o salmo inteiro. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Vamos orar novamente? Senhor, esta é a tua palavra. Esse é o texto que aprove ao Senhor ser pregado esta noite. E queremos pedir para que sua palavra seja pregada com fidelidade e que o teu Espírito fale aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você pense comigo neste salmo em termos de um peregrino em uma viagem. Ou nos termos de um viajante que peregrina rumo a um destino. Para você, provavelmente, em algum momento da sua vida já fez alguma viagem. Nós temos Alisson e Laís que acabaram de voltar de uma longa jornada. E a viagem traz algumas expectativas, antes, durante e depois. E nessa jornada, nessa caminhada do Salmo 84, nós vamos entendendo as percepções do salmista, aquilo que ele sente, que ele vivencia, que ele experimenta. Então vamos indo versículo a versículo, olhando para esse salmo. Logo na abertura desse salmo, a primeira coisa que nós percebemos é que o salmista sente um profundo desejo de estar na presença de Deus. Leia comigo novamente o verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O que o salmista diz aqui, que ele sente em relação ao tabernáculo, é que o tabernáculo é amável. E aqui é importante eu explicar, você deve se lembrar que no Velho Testamento, o tabernáculo representava a presença de Deus com o seu povo. Em Êxodo, de 25 a 31, Deus dá ordens a Moisés sobre como deveria ser esse local. É no tabernáculo que se buscava a Deus, era lá que os sacerdotes ofereciam sacrifícios ao Senhor. Então, no verso 1, querer estar no tabernáculo significa querer estar na presença de Deus, por assim dizer. A sensação que se tem é de que o salmista já esteve naquele lugar em algum momento e que ele de alguma forma queria poder voltar para lá. Para efeito de comparação, é como se a gente tivesse saudade de um lugar da infância ou de uma viagem que talvez a gente tenha feito e que foi muito boa. É como se você talvez dissesse: quão amáveis são as praias de São Paulo, ou quão amáveis são as montanhas do Nordeste, do sul de Minas, perdão, ou aquela casa daquele parente de infância onde eu cresci, aqui em São Paulo, na Bahia, em algum lugar do Brasil. Então essa é a sensação do salmista. Na verdade é muito melhor que isso, mas muito melhor do que isso, porque o salmista não está preocupado com aquilo que é passageiro, não está preocupado com uma viagem, mas ele deseja estar no lugar onde Deus se manifestava. E olha como ele descreve esse sentimento no verso 2. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O salmista diz que suspira e desfalece ou desmaia, ou como a gente diz por aqui, quando o salmista se lembra dessas coisas, ele fica como que com pernas moles. Sabe essa sensação de querer mais? Consegue imaginar isso?
O desejo de estar nos átrios do Senhor, no tabernáculo, faz com que o salmista chegue a perder as próprias forças. Tanto o coração quanto a carne dele, o salmista em toda a sua totalidade, exultam, louvam pelo Deus vivo. Ele tem grande alegria, ele tem uma enorme satisfação. E aqui cabe para nós uma reflexão, trazendo para a nossa realidade, como tem sido o seu desejo por Deus e pelas coisas de Deus? Será que você somos pessoas que exultam, se alegram profundamente pelo Deus vivo? Ou será que qualquer coisinha vira motivo para deixar Deus de lado? Já viu? Hoje está muito quente, não vou ao culto. Hoje está muito frio, não vou ao culto. Briguei com meu vizinho, não quero buscar a Deus. Mas o que Deus tem a ver com... São nos momentos de dificuldade é que a gente busca Deus. E nos momentos de alegria também, obviamente. E o salmista, ele não fala isso. Ele fala que o coração e a carne dele exultam pelo Deus vivo. Ele tem aquele anseio de estar na presença de Deus, de buscar a Deus. No verso 3, continuando aí, o salmista faz uma comparação para ilustrar, para tentar explicar o porquê desse anseio, desse desejo de estar no tabernáculo. Leia comigo o verso 3. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. A ilustração que o salmista usa para expressar o seu desejo intenso pelo Senhor é de 2 passarinhos, o pardal e a andorinha. O pardal provavelmente é um dos pássaros mais comuns, mais simples, mais ordinários que tem na natureza. Ele não tem a beleza ou as penas coloridas de uma arara, nem de um tucano, nem de um pavão. Ele não tem a força e a imponência de um avestruz, nem de uma águia. Ele não tem a esperteza e a sagacidade de uma coruja, de um corvo. Ele não tem um canto bonito como de bem-te-vi, nem de um canário. Ele é só um pardal. Talvez você veja pardais todos os dias, e eles são tão comuns que você nem se dá conta. Ninguém quer ter um pardal de estimação. Vou numa loja de animais arrumar uma gaiola porque eu quero ter um pardal. Por sua vez, a andorinha também é uma ave relativamente comum. E uma das características da andorinha é que ela é uma ave migratória. Você lembra daquela música antiga? As andorinhas voltaram e eu também voltei. Se você conhece essa música, seus cabelos brancos vão denunciar a sua idade. Algumas espécies de andorinha, elas chegam a viajar mais de 500 quilômetros por dia. Tem uma andorinha específica, a andorinha azul, que ela sai do Canadá, no norte do continente, e ela migra até a Amazônia, no território brasileiro. E no tempo determinado, no seu ciclo de vida, ela migra de uma região para outra, sempre em grandes bandos, que é uma forma de se proteger. Mas olha que legal, essas 2 aves tão comuns, que talvez passem despercebidas do nosso dia a dia, olha o que essas aves encontram. O pardal encontra casa. E a andorinha, ninho para si. O pardal, essa ave comum, essa ave corriqueira, ela encontra casa, ou seja, ela encontra refúgio, proteção, cuidado, abrigo. Onde? No tabernáculo do Senhor. A andorinha que viaja para lugares distantes, ela encontra um lugar para fazer seu ninho, que nos remete à ideia de família, de lar, de abrigo, de cuidado para os seus filhotes. Onde? No tabernáculo do Senhor. Trazendo isso para o contexto de igreja hoje, lembrando que a igreja não é o prédio, mas são os crentes no Senhor Jesus. É você que já aceitou a Jesus, sou eu que já aceitei Jesus, somos nós. Trazendo para o contexto de igreja, não é isso que a gente encontra na igreja? Não há nada diferente em nós, não há nada especial em nós. Diante de um Deus infinitamente santo, justo e perfeito, não há nada em mim, nem em você, que nos torne atraentes. Falando de forma de aves, nós não somos nem águia, nem canário, nem arara, nem pavão. Nós somos simplesmente um pardal. Mas nós encontramos na presença do Senhor
que se manifesta não mais no tabernáculo, mas por meio de cada crente em Cristo Jesus, que é habitado pelo Espírito Santo, e cujo conjunto se chama igreja. É nesse meio que nós encontramos casa, refúgio, proteção, cuidado. E nós também encontramos ninho, abrigo, lar, família. Quantas vezes eu já ouvi de irmãos e de irmãs coisas do tipo: a igreja é minha família. Já ouviu isso? Talvez você já tenha falado isso. Eu sinto cuidado dos meus irmãos. Eu quero estar com os meus irmãos. Eu quero buscar a Deus junto com os meus irmãos. Eu não vejo a hora de poder estar naquele lugar com as pessoas que eu amo e que têm a mesma fé que eu. Não é assim? E da mesma forma que esse pardal, essa andorinha encontram casa e fazem seus ninhos, o que o salmista encontra? Eu gosto da versão da Almeida Revista Atualizada, que diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. No verso 3, o salmista diz ter encontrado os altares de Deus. Perceba que ele menciona altares no plural. Por quê? De novo, vamos pensar novamente no contexto de Velho Testamento, de Antigo Testamento. No tabernáculo haviam 2 altares. Tinha o altar do holocausto e o altar de incenso. E o salmista diz que ele se alegra porque ele encontra os altares de Deus. Bom, o altar do holocausto era o lugar de julgamento de pecados. Então, um animal inocente ele era levado até ali, era sacrificado e queimado no lugar do pecador. E por conta desse sacrifício, a pessoa era perdoada de seus pecados. Então, o altar do holocausto representa perdão. Por sua vez, o altar do incenso era onde se queimava o incenso, que servia para perfumar o local. A fumaça que saía do incensário subia como um símbolo, e era um símbolo das orações do povo de Deus, subindo constantemente diante do Senhor. E no tabernáculo, o incenso só podia ser oferecido pelos sacerdotes. Eles eram mediadores, eles serviam de mediadores entre o povo e Deus, levando simbolicamente as orações à presença do Altíssimo. Nós vemos isso no Salmo 141. Davi, quando ora no Salmo 141, ele fala: Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer, inclina os ouvidos à minha voz quando Te invoco. E aí, a comparação: suba a Tua presença a minha oração como incenso, porque o incenso subia, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Assim, quando o salmista no Salmo 84 diz que encontrou os altares do Senhor, ele está dizendo que ele encontra no tabernáculo perdão para os seus pecados e a certeza de que suas orações chegam até Deus. Trazendo mais uma vez isso para a nossa realidade hoje, que não é de tabernáculo, mas de igreja, não é isso que a gente encontra na igreja? E novamente, a igreja sou eu, é você, que já fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Não é na igreja, por meio de irmãos piedosos, à luz da palavra, que somos confrontados com o nosso pecado? Não é na igreja, por meio da vida de irmãos piedosos, que podemos confessar nossos pecados e buscar ajuda para crescer e nos parecermos mais com Jesus? Dica, #discipulado. Não é na igreja, por meio da vida de irmãos piedosos, que compartilhamos nossos pedidos de oração, que podemos orar uns pelos outros, e os outros oram por nós na certeza, e nós temos a certeza de que nossas orações chegam até o Senhor? Eu sei, eu não estou sendo leviano, eu sei que quem perdoa os nossos pecados é Deus, quem ouve as nossas orações também é Deus, mas a igreja tem um papel importante nesse processo. Ouça o que Tiago diz no capítulo 5, versículo 16, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meu irmão, minha irmã, não despreze aquilo que o Senhor oferece por meio da sua igreja. Não negligencie a igreja do Senhor. Não seja indiferente para com a igreja do Senhor. Consegue entender por que o salmista suspira e exulta pelos átrios do Senhor? Porque ele queria estar naquele lugar, porque no tabernáculo que ele encontra proteção, cuidado, abrigo, família. Lá seus pecados são perdoados, lá suas orações sobem até Deus. E qual o resultado disso? Como que o salmista responde a isso? Leia comigo, verso 4, Salmo 84, verso 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente.
Não há outra resposta a não ser louvor, a não ser adoração. O salmista considera tudo isso e conclui que aquele que habita na casa do Senhor louva a Deus, e louva a Deus perpetuamente. Como é bom louvar a Deus quando as coisas estão bem, não é? Como é bom buscar a Deus e ver que está tudo dando certo. Mas e quando as coisas não acontecem quando nós esperamos? Como é que se louva a Deus nessas circunstâncias? Meus irmãos, louvar a Deus é reconhecer quem Deus é, em toda a sua beleza, em toda a sua grandeza, sua glória, sua perfeição, sua santidade. Ao mesmo tempo é reconhecer que nós não somos nada, absolutamente nada diante dEle. É saber que Ele não precisa de nada de nós. Louvar a Deus perpetuamente é ter a certeza de que Ele é digno de ser adorado, independentemente das nossas próprias circunstâncias. Lembra do capítulo 1 de Jó? De uma só vez, Jó fica sabendo que ele tinha perdido todos os seus animais, que eram sua fonte de trabalho e de riqueza, e todos os seus filhos e filhas tinham morrido, em sequência. E o que Jó faz? Ele louva a Deus. Jó 1:1, Jó diz assim: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em meio ao caos, Jó bendiz ao Senhor. Isso quer dizer que Jó estava contente com tudo o que estava acontecendo? Não, absolutamente não. Mas a adoração de Jó não estava baseada em suas circunstâncias. Aliás, era exatamente isso que Satanás tinha alegado diante de Deus, que Jó só adorava a Deus porque ele era abençoado por Deus, e queria blasfemar contra Deus se suas bênçãos fossem removidas. Deus, tira tudo isso de Jó, veja a mágica acontecer. Ele vai te blasfemar. Mas não foi isso que aconteceu, para a vergonha de Satanás. Jó louvou ao Senhor, porque ele tinha perspectiva correta de quem Deus era e de quem ele era diante de Deus. Em Deus, Jó também tinha o refúgio e o cuidado de que ele precisava. Verso 4: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Vamos seguir no texto. Lembra que quando que estamos numa jornada, então a gente está olhando para esse salmo como se fosse uma jornada. Então na primeira cena, versículos 1-4, esse peregrino, esse viajante, ele tem um intenso desejo de comunhão com Deus, uma espécie de saudade do tabernáculo, saudade de um lugar onde ele esteve, onde ele buscou a presença de Deus. E na próxima cena, versículos 5-7, esse peregrino parece começar a rumar, ir em direção a esse tabernáculo. Leia comigo versículos 5-7. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O salmista ele termina o trecho anterior falando bem-aventurado, ele começa esse trecho falando bem-aventurado. E aqui ele diz que bem-aventurado é aquele que tem sua força em Deus. Em outra tradução, ele fala, muito feliz é aquele que encontra em Deus a sua força. Qualquer que seja a tradução que você escolha, o que nós vemos é que quando colocamos nossa força em Deus, nós somos felizes. Quando colocamos a nossa força em Deus, nós somos felizes. Veja que a felicidade ela não está relacionada a confiar na nossa própria força, mas na força de Deus, na força que Deus nos dá. E aí eu pergunto, em quem você tem buscado força? Ou no que você tem buscado força? Será que você tem buscado força no Senhor? Ou você tem tentado depender das suas próprias forças, fazer do seu jeito, resolver com as suas próprias mãos? Na sequência do versículo nós lemos, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O que o salmista está dizendo aqui é que aquele que põe a sua força no Senhor e recebe do Senhor a sua força, e não depende de si mesmo, mas do Senhor, o coração dessa pessoa é como um caminho que foi aplanado, fizeram um trabalho de terraplanagem ali, foi tornado plano. Mesmo diante dos altos e baixos da vida, essa pessoa consegue manter uma constância, uma certa estabilidade. Isso quer dizer que está tudo bem na vida da pessoa? Não. Isso quer dizer que
a pessoa por si só é boa porque os caminhos estão aplanados, as coisas estão calmas? Não. Isso quer dizer que essa estabilidade, esse caminho plano acontece porque a força da pessoa está no Senhor. E o versículo 6, o próximo versículo, vai dizer exatamente isso. Quando a nossa força está no Senhor, os caminhos do nosso coração são aplanados. E o que acontece? Versículo 6. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Então, imagina esse peregrino na sua caminhada, na sua jornada, rumo ao tabernáculo. Ele está andando e ele começa a passar pelo vale árido, nessa busca a Deus. E o salmista reconhece que há trechos onde a caminhada se torna mais difícil, em que o caminhar com Deus é difícil. Não é assim conosco? São os vales áridos, ou em outras traduções vai estar o vale do choro. Mas olha que interessante, lembra que quem coloca sua força no Senhor, tem os caminhos do coração aplanados, certo? Então os pés dessa pessoa estão atravessando o vale árido, mas o coração está em terreno plano, em caminho seguro, porque ela confia no Senhor e recebe do Senhor a sua força. O salmista, ele descreve duas situações desse peregrino que está em busca da presença do Senhor. A primeira é que quando esse peregrino caminha em terra ressecada, no vale árido, ele faz desse momento difícil um manancial. Em linguajar da gente, popular, é como se a gente dissesse que com os limões que a vida dá, ele faz uma boa limonada, gelada. Está calor hoje, né? Uma limonada bem gelada. A segunda ilustração é que ele é coberto pelas bênçãos da primeira chuva. A imagem aqui é de solo árido, seco, um chão duro. E depois de um período de seca, vem a primeira chuva da estação. Né? A gente em agosto acontece isso aqui na nossa região. Tem aquele seca, o ar está pesado, todo mundo com problema. Vem a primeira chuva, aquele cheiro de terra molhada. Então a chuva molha a terra e não demora muito, começa a brotar as plantas. Dependendo da região do país onde você estiver, começa a aparecer os riachos, a vida volta. E é isso que acontece com aquele que busca o Senhor. Quer um exemplo? José. Vamos pensar no vale árido da vida de José. José é vendido como escravo pelos irmãos. José é levado para o Egito, terra estrangeira. Ele é acusado injustamente pela esposa de Potifar. Ele é lançado na prisão. Na prisão ele interpreta o sonho do padeiro-chefe, que é morto. Interpreta o sonho do copeiro-chefe, que sai da prisão, mas se esquece de José. 2 anos depois que o copeiro-chefe se lembra do que José tinha feito, ele sai da prisão, ele interpreta o sonho de Faraó e se torna governador do Egito. Uau, ele se tornou governador do Egito, amém. Mas ele passou por um grande vale seco. Não estou dizendo que a gente vai virar governador de lugar nenhum, não é isso. Mas diante dos vales secos, permaneça firme no Senhor. E o que José diz no final dessa caminhada toda? Gênesis 50, 20. Ele está conversando com seus irmãos por ocasião da morte do seu pai, e José diz o seguinte: vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Aquilo que parecia uma vida de desgraça, de problemas, de dificuldades, um verdadeiro vale árido foi transformado em manancial, em água fresca. Deus usou a vida de José para que durante o período de fome e de escassez que assolou toda aquela região, o seu povo tivesse proteção. E é isso que a gente pode entender do versículo 6. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Onde você acha que estava a força de José? Será que ele estava dependendo de si mesmo? Não. José confiava no Senhor. E 3 vezes em Gênesis 39, nós lemos que o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Mesmo na prisão, o Senhor estava com José. Meus irmãos, Deus pode estar permitindo um vale árido na sua vida para que você cresça, amadureça e traga frutos de louvor a Ele mesmo. A nossa tendência é pensar que nos desertos da vida, que os desertos da vida são algo ruim. Eu entendo que os momentos de dificuldade são difíceis, por isso que são momentos de dificuldade, são momentos de pesar, às vezes de luto, mas Deus pode usar isso para o bem, como foi com José.
Veja o que diz em outras partes da Bíblia, Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Você consegue orar isso? Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Romanos 5,3. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência. Quando você passa pela tribulação, você aprende, e você aprende a lidar com aquilo. E a experiência produz esperança. Se você passar de novo, você pode já conhecer o caminho. Se outro estiver passando isso, você pode ajudar o outro que está passando por aquilo, porque você já trilhou aquele caminho. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tiago 1:2-4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Olha de novo a perseverança aí. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E tudo começa com a provação. Meus irmãos, minhas irmãs, quando estiver passando pelo vale árido, pergunte a Deus: Deus, como eu posso usar isso para a sua glória? Como o Senhor pode ser glorificado em meio a tudo isso? Mas você quer uma boa notícia? O texto não para aí. Esse peregrino, ele não fica parado no vale árido, ele passa pelo vale árido e ele segue viagem, porque ele tem um destino final. Veja o versículo 7. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Duas coisas chamam a atenção nesse versículo. A primeira é que quem está nessa jornada segue em frente. Esse peregrino segue em frente, ele não para no meio do caminho, ele vai indo. Em outra tradução, ele prosseguem indo de força em força. Às vezes é a caminhada devagar. Às vezes a gente precisa encostar numa árvore e respirar, mas vai indo, de força em força. A segunda é que esse peregrino não parece estar sozinho. Me parece nesse versículo aqui que ele tem outros ao redor. Perceba que a referência está no plural, não vai indo. De repente muda, vão indo. Cada um deles. Meus irmãos, que bênção. Isso tem que trazer para o meu coração e para o seu a certeza de que nós não estamos sozinhos nessa jornada. E para isso que existe a igreja. Às vezes a gente acha que o reunir-se com a igreja é ter esse momento gostoso de louvar a Deus. É bom, que gostoso a gente poder cantar, e louva a Deus pelos irmãos do louvor, pelo louvor de hoje. Mas a igreja não é só isso, é caminhar junto, é ombro a ombro, é tropeçar e ter alguém que, opa, vem cá comigo. E esse versículo 7, vão indo de força em força, nos lembra disso, nós não estamos sozinhos. Enquanto prosseguimos com outros ao nosso lado, fazemos isso de força em força, e nós sabemos já a partir do versículo 5, quem é que nos fortalece nessa jornada. Essa ideia de continuidade, de indo de força em força, deve nos encher de esperança, sabendo que o Senhor vai continuamente nos fortalecendo, para que consigamos cumprir nossa jornada. É interessante notar que o texto não diz que eles recebem toda a força de que precisam para a jornada. Eles prosseguem de força em força. Se fosse uma música infantil, seria pouco a pouco, cada dia. Pouco a pouco, cada dia. Cristo transforma-nos até o dia que seremos perfeitos. Veja também, nesse versículo, que nenhum se perde no caminho, mas cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, nessa jornada, todos chegam lá ao seu destino. Deus sustenta cada um dos seus, para que cada um chegue ao destino final. A jornada é longa, o caminho é árduo, mas cada um dos peregrinos dessa jornada recebe a força necessária para enfrentar a cada dia o caminho. E no final, cada um deles aparece diante de Deus no destino final. Paulo vai falar na carta aos Filipenses 1, versículo 6, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós não vamos parar no meio do caminho. Aqueles que têm a Jesus vão continuar indo, de força em força. Meus irmãos, permaneçamos todos firmes nesse caminhar, nessa jornada com o Senhor. Chegamos então à última parte, versículos 8 a 12. Esse peregrino, esse viajante agora
ora a Deus, ele começa a falar com Deus e ele diz o seguinte, acompanhem comigo. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Nessa oração nós podemos aprender o porquê dessa peregrinação rumo à presença de Deus, e por que isso vale a pena. O salmista descreve em sua própria oração várias coisas a respeito de Deus, e nessa brevíssima descrição de quem Deus é, de que ele coloca na oração, nós entendemos por que ele suspira por estar no tabernáculo e o porquê dessa peregrinação. Vamos olhar de novo o versículo 8. Ele diz que Deus é Senhor, ou seja, Deus é soberano em seu poder. Ele diz que Deus é o Deus dos exércitos, Deus é aquele que comanda os exércitos do céu e a nossa vida aqui na terra. Quando Deus age, ninguém pode impedir sua ação. Ele pede a Deus que ouça a sua oração, ele sabe que Deus pode escutá-lo, e de fato Deus escuta as nossas orações. Ele diz que Deus é Deus de Jacó, ou seja, é um Deus que é fiel à sua própria aliança, ele é fiel a si mesmo. Versículo 9, ele diz que Deus é escudo, então Deus oferece defesa, proteção, abrigo, refúgio para os seus. Versículo 10, o salmista diz que Deus é mais desejado que os maiores prazeres do mundo, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. É claro que o salmista está usando um exagero, uma hipérbole aqui, para dizer que ele troca 1000 dias em qualquer lugar, para estar um único dia na presença do Senhor. Ele entende que tudo que o mundo oferece é insignificante em comparação com a infinita alegria de estar perto do Senhor. Os prazeres do mundo não podem ser comparados às alegrias que você encontra na casa de Deus, que é verdadeira, que é pura, que é eterna. Versículo 11, o salmista diz que Deus é sol, ou seja, Deus traz todas as coisas à luz, ao entendimento. Se Deus é sol, ele ilumina nosso caminho para seguirmos em frente durante essa jornada. Ele tira as trevas do nosso olhar para que possamos ver de forma clara. E logo em seguida ele diz novamente que Deus é escudo, ou seja, Deus é sol e Deus é escudo. Assim como Deus é sol, ele revela todas as coisas. Então, pelo fato de Deus ser sol, nada pode se esconder diante dele, porque ele revela as coisas. Mas nós podemos nos esconder no Senhor. Olha que interessante. Deus revela todas as coisas, ele traz tudo à tona, mas nós podemos nos esconder no sentido de refugiar no Senhor. Ainda de acordo com esse versículo, Deus dá graça e glória. Graça e glória. Meus irmãos, ele nos dá graça para viver o presente, a cada dia. E a glória de a certeza de um futuro na sua presença, no porvir, quando estaremos junto com ele. Olha, sobre a graça no presente, olha o que Paulo fala a Tito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século como? Sensata, justa e piedosamente. Então a graça de Deus nos ajuda a viver de forma sensata, justa e piedosa hoje. E sobre a glória no futuro, Romanos 8,18, estou absolutamente, Paulo falando aqui, convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nenhum sofrimento se compara com a glória que há de ser revelada. Então, se está difícil hoje, louve a Deus, porque o que nos espera no porvir, na glória, é infinitamente melhor do que qualquer coisa que nós tenhamos aqui. E no final do versículo 11, o salmista diz que o Senhor não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Deus é aquele que provê tudo para aqueles que andam em retidão. Claro que isso não quer dizer que Deus nos dá tudo aquilo que nós pedimos, mas o texto está dizendo que Ele não recusa nenhum bem. Nem sempre aquilo que a gente pede é um bem. A gente vê isso com crianças, né? Meus filhos às vezes pedem coisas que eu digo não. Um dos meus filhos certa vez pediu que ele queria ter, eu não lembro se era uma vaca ou um bode.
Falei, não vai rolar. Não, né? Porque eu prezo pelo bem do meu filho. Como colocarei uma vaca no quintal de casa? Não dá, né? E eles pedem outras coisas e eu falo, não. Então, o não de Deus também é para o nosso bem. Às vezes a gente fica bravo, né? Por que Deus não me responde? Ele está respondendo com não. Contente-se com o não. Ele está te livrando por meio do não. E aí a gente reclama com Deus. Deus é assim conosco, o não dele também é para o nosso bem. E como é que o salmista conclui esse salmo? Ele fala sobre a verdadeira felicidade. Verso 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. De acordo com o texto, a felicidade está em depositar a nossa confiança no Senhor. O que faz uma pessoa feliz não são seus bens materiais, aquilo que ela possui. Buscar alegria nisso é perda de tempo, porque você nunca se satisfaz. Vou dar um exemplo. Quero muito um celular com 5 câmeras. Aí você compra um celular com 5 câmeras, se endivida, perder de vista. Passa 6 meses, lança um celular com 6 câmeras. Você fala, meu Deus, eu preciso de um celular com 6 câmeras. Não satisfaz. Outro exemplo, até pouco tempo, eu usei esse exemplo durante a EBD, então quem estava na EBD há um tempo atrás vai lembrar. Até um pouco tempo atrás teve a febre do air fryer. Então, para quem não sabe, air fryer é aquela fritadeira elétrica. Todo mundo queria ter uma air fryer para fazer as mesmas coisas que o seu forno antigo fazia. Não é errado ter air fryer, é só um exemplo, tá bom? Aí você comprou uma air fryer, que bênção! Depois, lançaram os utensílios da air fryer. E você ficou, poxa vida, eu não tenho os utensílios. Então, essas coisas são passageiras. Percebe que se você tentar colocar a sua felicidade nos bens materiais, chega num ponto, nunca chega o ponto em que você diz, estou feliz. Não chega. O que faz a pessoa feliz não são os bens materiais, não é a saúde. Tem pessoas que idolatram a saúde. Mas, irmãos, ora a gente está bem e num piscar de olhos a gente está em cima de uma cama. O Alexandre se recuperou há pouco tempo, Rosângela, Cristina. Basta um nada, a gente fica ruim. A nossa saúde não deve ser... Lógico, devemos cuidar da nossa saúde, mas a nossa saúde não é o motivo da nossa alegria. Não são os prazeres desse mundo a nossa alegria, porque eles são enganosos. Não é o sucesso pessoal, profissional, acadêmico, financeiro, eu quero ser o maior. Não. Seja um pardal. O pardal encontra ninho diante de Deus. A verdadeira felicidade está no Senhor. Quer ser feliz? Quer ser feliz de verdade? Quantos aqui querem ser felizes de verdade? Diga amém. Nossa, gente, vocês não querem ser felizes? Quem quer ser feliz de verdade? O Senhor Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Confie no Senhor. Ele é quem vai trazer a verdadeira felicidade. Confiar em Deus, que é Senhor, que é Deus dos exércitos, que ouve a nossa oração, que é sol, escudo, que dá graça e glória. Confiar nele não vai produzir outra coisa, a não ser fidelidade. A grande ideia desse salmo, então, é que na longa caminhada da vida cristã, nós desejamos, ou devemos desejar, estar com Deus, em quem podemos confiar, porque Ele está conosco ao longo do caminho. E aí você pode estar perguntando, ok, muito legal, mas o que tudo isso tem a ver comigo hoje? Ora, tem tudo a ver. João capítulo 1, versículo 14, diz assim, e o verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A palavra que João usa aqui para se referir a Jesus nesse texto, e que foi traduzida para o português como habitou, vem da mesma palavra que tabernáculo. É como se João tivesse criado uma palavra, no original, dizendo, Jesus tabernaculou, ele esteve assim como o tabernáculo representava a presença de Deus, Jesus tabernaculou entre nós, ele se fez tabernáculo. Quando Jesus encarnou, vindo ao mundo para cumprir o propósito divino, ele incorporou em si aquilo que o tabernáculo representava no Velho Testamento. Hoje a gente não precisa mais do tabernáculo para buscar a Deus. Jesus é o tabernáculo vivo. Se você olhar bem para esse salmo, o peregrino do Salmo 84, que anseia pelo tabernáculo, sou eu e você, que ansiamos por Jesus. Assim como o salmista diz no verso 1, que os tabernáculos são amáveis, Jesus é amável. Da mesma forma que o salmista encontra os altares do Senhor, nós encontramos em Jesus o sacrifício perfeito que perdoou os nossos pecados. Em Jesus nós temos perdão. E da mesma forma que o sacerdote do tabernáculo, no Antigo Testamento, queimava o incenso,
Jesus é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante de Deus. Romanos 8,4 afirma que Cristo está à direita de Deus, e Ele intercede por nós. E da mesma forma que o salmista tinha o anseio de estar novamente na presença do Senhor, no tabernáculo, nós desejamos ardentemente estar na presença de Jesus, na glória do porvir. Nossa alma também suspira e desfalece pelo desejo de estar com Jesus. Nós também peregrinamos nesse mundo, não rumo a Sião, mas rumo à morada celestial. Nós caminhamos aqui, desejando o dia em que estaremos com o Senhor. E o próprio Jesus está preparando um lugar para nos receber. Foi isso que ele afirmou em João 14, 1-3. Que o coração de vocês não fique angustiado, nos vales áridos da vida, não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim, Jesus está dizendo. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde estou, vocês estejam também. Enquanto esperamos esse dia, nós, peregrinos nesse mundo, vamos indo de força em força, cada dia para mais perto de Jesus. Interessante é que a palavra peregrino era usada no Império Romano em referência a um homem livre, que morava no Império, mas que não era cidadão romano. O peregrino estava no Império Romano, ele era livre, ele não era escravo, mas ele não era cidadão. Ele estava ali, mas não pertencia. Outra palavra para isso é o que a gente chama de romeiro, é aquele que faz romaria, em referência a Roma, que ia em direção a Roma. Nós somos esse peregrino. Em Cristo Jesus, nós somos libertos do nosso pecado, nós somos livres neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós não somos mais cidadãos deste mundo. Nós moramos temporariamente aqui nesse mundo, que jaz no maligno, mas somos cidadãos da pátria celestial. Nós caminhamos nessa terra rumo à morada eterna. Filipenses 3:20, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quem é que vai chegar lá? Lembra que o Salmo 84 diz que aquele cuja força está no Senhor, ele segue o caminho de força em força, e que cada um vai aparecer diante de Deus? Olha que Jesus diz em João 6,39, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que Ele me deu. Jesus não vai deixar nenhum de nós, nenhum dos seus, pelo caminho. Todos aqueles que já se renderam a Jesus, entregaram sua vida a Jesus, foram resgatados por Ele do império das trevas, têm o seu lugar garantido no céu. E é por isso que no verso 12 do Salmo 84, diz que aquele que confia no Senhor é feliz. Amém? E antes de finalizar, vale fazer uma ressalva em explicar o que é o conceito de felicidade. Às vezes a gente pensa em felicidade como aquele conceito de estou sorrindo o tempo todo, estou dando risada o tempo todo. Isso tem outro nome. Talvez bom humor, entusiasmo, mas não é isso. Felicidade não é isso. O próprio dicionário define felicidade como um estado de consciência plenamente satisfeita, um estado de satisfação, de contentamento. Nesse sentido, alguém feliz é alguém que teve os seus desejos, aspirações, exigências atendidos ou realizados, é alguém que está satisfeito. E quando no verso 12 diz que feliz é aquele que confia no Senhor, isso quer dizer que mesmo das situações mais adversas da vida, se eu confio no Senhor, se o Senhor de fato é a minha força, eu tenho contentamento, eu estou satisfeito em Cristo, não nas outras coisas, em Cristo. Eu sou feliz porque a minha maior necessidade, que é a libertação dos meus pecados, o fato de que em Cristo eu fui tirado do império das trevas e fui transportado para o reino do Filho de Deus, essa necessidade foi satisfeita, foi atendida, foi cumprida em Jesus, quando Ele derramou seu precioso sangue para aplacar a ira de Deus e me libertar, e te libertar da condenação eterna. Eu sou feliz por confiar em Cristo, pelos méritos de Cristo, ainda que eu esteja em meio a um vale árido, porque eu sei que essa circunstância é passageira, e que o Senhor vai me ajudar a caminhar de força em força, pouquinho em pouquinho, até o dia que Ele vai me levar para junto de si, para a glória celestial, onde tudo aquilo que me aflige hoje, onde tudo aquilo que te aflige hoje, vai ter passado. Por isso que você deve confiar em Jesus, para ser feliz. Confiar
em Jesus para ser feliz. Não dependa das circunstâncias da vida para ser feliz. Confie em Jesus. E para terminar, eu gostaria de ler uma história de alguém que era feliz, porque confiava em Jesus. Não quer dizer que em todos os momentos da vida ele tinha um sorriso no rosto, mas ele confiava em Jesus e por isso era feliz. O nome dessa pessoa está em inglês, é Horatio Gates Spafford, vou chamar ele de Spafford. Ele nasceu em Nova York em 1828, e ele se muda em Chicago, e lá ele se torna conhecido na cidade pelo seu testemunho cristão. Ele e sua esposa Ana eram ativos em sua igreja, e sua casa estava sempre aberta para visitantes. Eles foram abençoados com 5 filhos e uma riqueza considerável. Spafford era advogado e possuía muitas propriedades em sua cidade natal. Mas chegou o Vale Árido. Aos 4 anos de idade, seu filho morreu subitamente de escarlatina. 1 ano depois, em outubro de 1871, um grande incêndio varreu o centro de Chicago, devastando a cidade, incluindo muitas propriedades de Spafford. Naquele dia, quase 300 pessoas perderam suas vidas e cerca de 100 mil ficaram desabrigadas. Apesar de sua própria perda financeira, a família Spafford buscou demonstrar o amor de Cristo, auxiliando, ajudando aqueles que estavam desolados e em grande necessidade. 2 anos depois, em 1873, Spafford decidiu passar férias com sua família na Inglaterra. Então eles estavam nos Estados Unidos, iriam para a Inglaterra, sabendo que um pregador famoso da época estaria pregando lá. No entanto, o Sr. Spafford precisou adiar a ida por causa de seus negócios e mandou a família, a esposa e as 4 filhas antes. Ana, de 11 anos, Margaret, de 9, Elizabeth, de 5 e Tâneta, de 2 anos. Enquanto cruzavam o Atlântico, o navio é atingido por uma outra embarcação e afunda em poucos minutos. 226 pessoas perderam suas vidas. Todas as 4 filhas deles morrem, mas sua esposa sobrevive à tragédia. Ana foi encontrada inconsciente, flutuando em uma tábua de madeira, e junto com outros poucos que foram resgatados, ela é levada para o país de Gales. Chegando em terra firme, ela imediatamente escreve um telegrama para o seu marido: salva sozinha. Ao receber a mensagem de Ana, Spafford partiu imediatamente para se reunir com sua esposa. Em um dia específico, durante a viagem, o capitão convocou para a ponte do navio e, apontando para os seus mapas, ele explicou que estava passando exatamente sobre o local onde o navio com sua família havia afundado e onde suas 4 filhas haviam morrido. Dizem que Spafford voltou para a cabine e escreveu o hino que vai ser cantado pela Vanessa agora.
Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso coração também anseia em querer estar com o Senhor. Nosso coração também deseja querer estar perto do Senhor. Mas entendemos que ainda estamos peregrinando no lugar onde o Senhor nos deixou. E Deus, nós reconhecemos que às vezes o caminho é difícil, o vale é árido, as lutas parecem não ter fim. Mas à luz da Tua palavra, ó Deus, nós queremos clamar para que o Senhor nos ajude a caminhar a cada dia, seguindo de força em força. Nos ajuda a colocar, ó Deus, a nossa força, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Que nos momentos de dificuldade nós sejamos animados por Ti e sejamos abençoados por outros irmãos que estão na mesma caminhada que nós, mas vivendo momentos diferentes. Que a nossa igreja possa ser bênção uns para os outros, enquanto todos nós que estamos nessa caminhada buscamos ao Senhor. Ó Deus, e reconhecemos também que muitas vezes nós não temos esse mesmo desejo que o salmista de querer estar ardentemente perto do Senhor. Somos negligentes, ó Deus. Falhamos, pedimos perdão a Ti, ó Pai. Enche o nosso coração de amor pelo Senhor. Que a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa dependência não estejam nas coisas desse mundo. Que nós não venhamos a correr atrás das bobeiras desse mundo, daquilo que passa, daquilo que é passageiro, mas que nós possamos olhar para o Senhor e saber que aquilo que nos espera no porvir é muito, muito maior do que o nosso trabalho, do que a nossa família, do que os nossos estudos, do que os nossos vizinhos, do que o nosso dia a dia, onde estaremos com o Senhor, onde tudo isso vai ser passado. Enche o nosso coração, ó Deus, de desejo pelo Senhor. Nós queremos estar diante de Ti, buscando o Senhor ardentemente, e que nisso, na dependência do Senhor, esteja a nossa felicidade, para que diante das dificuldades da vida, nós não venhamos a desanimar, a achar que o Senhor não cuida de nós. Não, nós tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco, e de que cada um daqueles que já entregaram a sua vida a Jesus estarão diante do Senhor, porque o Senhor não deixará nenhum para trás. Que nossa esperança esteja nisso, Deus. Obrigado por esse culto. Leva-nos para os nossos lares, que tenhamos uma semana na Tua presença, buscando ao Senhor nos momentos individuais, mas também buscando ao Senhor em igreja, em comunidade, que a gente prossiga caminhando de força em força. Que a força do Senhor, o Deus Pai, o sangue derramado de Jesus Cristo na cruz, perdoando os nossos pecados, e a presença do Espírito consolando e confortando os nossos corações em meio às lutas, sejam conosco. Até o próximo momento em que estaremos juntos reunidos novamente para louvar ao Senhor, ou até que o Senhor venha, se isso acontecer antes. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.